eu já falei um monte, né? Mas sejam muito bem-vindos a essa nossa tertúlia do dia 28 de novembro. Já estamos final de ano novamente, né? Está passando muito rápido. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui da representação de Cascavel, no Paraná, e também de Alto Paraíso, e também de Goiás. Então, vamos dar início à apresentação. Então, o tema de hoje, nós já conversamos há pouco, é sobre a lei de evolução, que é uma das três leis fundamentais do universo, junto com a reencarnação e karma. Nós conversamos sobre esse tema no encontro passado, mas há outros itens, outros detalhes para serem conversados. Quer dizer, há muitos outros, mas vamos conversar sobre mais alguns. Então, esse é o brasão da Sociedade Brasileira de Obiose, com emblema Spes Mestres in Semine. A esperança reside na semente. Está aí, então, como nós dissemos, é um encontro eubiótico conjunto, um trabalho conjunto das representações de Alto Paraíso de Goiás e Cascavel, com a participação de membros, né, de outros convidados. Eu aviso legal de reprodução desse trabalho. Antes de falar especificamente sobre a lei de evolução, vamos dar uma introdução sobre as leis fundamentais do universo. Então, o conhecimento dessas leis fundamentais, dessas três leis fundamentais do universo, a lei de evolução, a lei da reencarnação e a lei do karma, até o século passado era privilégio dos orientais, sobretudo, e de alguns estudiosos ocidentais que buscavam no Oriente subsídios, né, para uma melhor informação sobre esse tema. E, com a proximidade da Era de Aquário, houve necessidade de transferir esse conhecimento do Oriente para o Ocidente. A primeira tentativa de trazer esse conhecimento do Oriente para o Ocidente foi com Helena Petrovna Blavatsky, na América do Norte. E ela, mesmo que não tendo atingido seu objetivo pleno, mais tarde podemos falar sobre isso, conseguiu despertar as mentes ocidentais, né, para trazer esse assunto, um novo nível dessa literatura esotérica. Então, houve uma segunda tentativa, que ocorreu no Brasil, com o professor Henrique José de Souza, né, fundador da eubiose, que dedicou toda a sua vida a trazer esse conhecimento transcendental, implantando, então, na pátria brasileira, o foco irradiador para o mundo da sabedoria iniciática das idades. Um de seus objetivos foi trazer à luz o conhecimento dessas leis universais que nos regem para que elas sejam cumpridas conscientemente. Esse é o objetivo, com o conhecimento para o cumprimento consciente. As três leis universais do universo, como nós dissemos, evolução, reencarnação e karma, elas são, na verdade, aspectos da lei única, essa lei que tudo rege. Essas leis regem, então, o equilíbrio da vida universal. E elas estão tão entrelaçadas entre si que é impossível separar umas das outras. Por quê? Para o ser humano, não há evolução sem karma e sem reencarnação. Qualquer alteração numa, automaticamente se reflete nas outras. Nós estamos aqui conversando didaticamente, separando essas leis, né? Por exemplo, hoje vamos falar mais sobre a lei de evolução. Há de considerar também que o universo tem outras dimensões, além daquela do mundo físico, essa que a gente vê, né? Porque existem também os mundos etérico, astral e mental. E é importante se entender isso para entender também a função equilibrante dessas três leis universais. Elas equilibram não só toda a vida manifestada do universo e do homem.
Então, alguém quer fazer algum comentário, tem alguma dúvida? Nós sugerimos aqui uns pontos, destaques para reflexão, desses pontos que nós falamos agora. Até eu vi uma frase aqui, de todo esse processo, né, que vindo lá do Oriente, onde já é uma vivência, é uma forma assim, da sociedade se entender como seres, como povo. Isso já está intrínseco. Para nós, aqui no Oriente, no Ocidente, já é algo que nós precisamos aprender. E é algo estranho a nós, que nós precisamos, não faz parte da nossa cultura. Então, nós nos aculturarmos disso, porque nós temos uma visão ocidentalizada, mas vindo lá da Idade Média, onde é baseado muito, não na questão do cristianismo como ensinamento do Cristo, mas sim de uma visão medieval e arraigada com muita culpa, com muito controle. Então, nós nos aprimorarmos nesse conhecimento do Oriente é algo muito mais amplo. Não é simplesmente nós entendemos com a nossa mente concreta, nós nos aculturarmos que isso faz parte da nossa vivência. Então, eu acho que é um desafio maior para nós, porque é muito mais do que simplesmente nós entendermos esse mecanismo, é nós vivenciarmos esse mecanismo. Então, é algo assim para... ao mesmo tempo que é maravilhoso a gente entender, mas é um desafio para nós colocarmos isso no nosso dia a dia como algo intrínseco à nossa vida. Porque parece que quando a gente aprende isso, parece que nós estamos num mundo à parte, porque no nosso dia a dia as pessoas gostam de discutir futebol, novela, e parece que a vida é uma eterna disputa para quem tem mais bens materiais, para quem tem mais isso, mais aquilo. Então, e é uma questão muito maniqueísta entre o bem e o mal. Se eu sou bonzinho, eu vou para o céu; se eu sou mal, eu vou para o inferno. Essa parte da lei da evolução, do karma, ela é muito, e da reencarnação, ela é muito mais abrangente. E nós entendermos e vivenciarmos isso é um desafio para nós. Pode continuar, Márcia. Se alguém tiver alguma outra questão para colocar, fique à vontade. Isso também do conhecimento vindo para o Ocidente é também uma exigência da lei, porque é cíclico, né? Esse conhecimento assim, prevaleceu há muito tempo no Oriente, um tempo necessário, né? E depois o itinerário é esse, vindo para o Ocidente, para que todos tenham conhecimento, né? Possam ter conhecimento. Então, mas como a Gilmara disse, não faz parte, né, da nossa cultura, mas ele veio realmente também para aperfeiçoar isso, né? A lei é tudo pesado, medido, né? Tudo no universo. Então, a lei, nesse momento, já há algum tempo, fez esse transbordo, né? Também do Oriente para o Ocidente, desse conhecimento, que é o conhecimento da ciência iniciática das idades. Na verdade, assim, é a teosofia de uma forma geral, é uma teosofia adaptada para essa época, né? Mas esse conhecimento ele é ancestral, é muito antigo, se perde nos tempos. Eu queria falar um pouco sobre isso. O pensamento ocidental ele era baseado no pensamento cristão. E tanto Santo Agostinho quanto São Tomás de Aquino, que foram os grandes filósofos e pensadores do cristianismo, inclusive Dante Alighieri também apresentou, o mundo ocidental pensava o seguinte: você tem somente uma vida
E nessa vida você tem que vivê-la com qualidade, com aperfeiçoamento, com condições melhores, para que, ao fim dessa vida, você vá evoluir no outro mundo, ou indo para o céu, ou indo para o purgatório, ou indo para o inferno. E esse inferno era dividido para alguns filósofos, né? Você tinha 3 céus e 9 infernos, ou 7 céus e 21 infernos, e tinha o mundo do purgatório, que era o transitório, onde você podia fazer o aperfeiçoamento, uma releitura, para depois galgar o céu, ou você não se aperfeiçoava e ia experimentar os vários níveis do inferno. Isso também não seria um processo evolutivo que não se dava no mundo físico e não precisava da reencarnação nem do karma. Você vivia somente uma vida e nessa vida você teria que fazer o melhor para se aperfeiçoar. Então, esse era o pensamento ocidental, né? As distorções que ocorreram, que ocorrem, é a questão dos catecismos, das leituras, das interpretações, né? Assim como também a lei do karma, da evolução e da reencarnação, quando ela chega no Ocidente pelo Espiritismo e pela Helena Blavatsky, né, trazendo esses conhecimentos, tanto o conhecimento teosófico quanto o conhecimento espírita, também foram muito deturpados. Se usa, por exemplo, reencarnação como uma forma de acomodação. Não tem problema errar, não tem problema a perfeição, você pode reencarnar e fazer isso noutra vida. Isso também é uma distorção daquilo que seria um caminho de aperfeiçoamento para fazer o melhor. A lei do karma também é vista com um monte de distorção. Ou seja, eu acho que tem muito a ver da interpretação humana e do uso que se faz dessas teorias, né, ou dessas reflexões. Mas eu queria mesmo voltar no tema que diz lá no início que as 3 leis da evolução universal. O que é compreendido como evolução universal? Isso vale para o homem somente ou vale para todo o universo? Quer dizer, planetas, estrelas, a Terra. O que a eubiose diz sobre isso e como vocês entendem? E depois diz que esses 3 aspectos são aspectos da lei única. Eu queria entender que vocês explicassem o que é essa lei única. Por enquanto é isso, obrigado. Oi, galera, boa tarde. Desculpe o atraso, mas eu estou aqui. Boa tarde, Bem-vinda, Deni. Boa tarde, Bumi. Boa tarde, cheguei. Estou chegando. Beni, você quer responder ao Maurício? A gente pode comentar, não diria que a gente ia responder, né? Porque eu acredito que aqui nós estamos no momento assim de compartilhar aquilo que nós vamos aprendendo e aquilo que ainda não aprendemos, né? Vamos compartilhando aqui. Ele abordou aí sobre a lei, as 3 leis, né, da evolução. As 3 leis da evolução universal, se ela é universal e se refere somente ao ser humano, ou está se referindo que essas 3 leis é válida para os planetas, para as estrelas, para os sóis, para as galáxias, para a Terra, para os animais, para os vegetais, para os micro-organismos? Isso, as leis da evolução, elas são universais, né? Então, elas se aplicam a todos os planos, embora a maneira de compreender, às vezes, seja diversas, né? Mas elas se aplicam a todos, porque a evolução, ela se dá do mais sutil, ou do sol central, ou da essência única do universo, ele vai se desdobrando em
em planos cada vez mais densos, né, no princípio, que é, depois nós vamos ver logo a seguir, que é chamado de Prithvi Marga, que é a descida do espírito na matéria, e depois que ele atinge o ponto mais denso, ele começa o ponto de retorno. Então, esse processo, ele é um processo de positivo, é como se fosse assim, um positivo e um negativo do mais sutil. Ele vai para o mais denso, vai para o imediatamente mais denso, e assim sucessivamente. Seria uma evolução que acontece em planos diferentes, né? Não teria essa conotação assim só do físico, seria um plano universal. Se a consciência vem perpassando, ela vai inserindo uma vibração diferenciada no nível seguinte. O mais sutil, que tem mais consciência, insere uma vibração de modificação no plano seguinte, e assim sucessivamente. Por isso que diz que o objetivo da existência é transformar a vida, energia e vida consciência. Então, é uma evolução que acontece em todos os planos. Embora, nesse momento que nós estamos vivendo, o foco da consciência, o foco da evolução está no quarto globo, mas isso veio perpassando pelos globos anteriores e vai seguir para os globos seguintes no futuro. Então, resumidamente, seria isso. Podia comentar mais alguma coisa, mas eu acho que para esse momento seria isso aí. Não, no sentido de que nesses outros planos existe também reencarnação e karma? Existiria o karma, mas não do ponto de vista que nós conhecemos, porque a gente existe daí se mistura com a lei dos ciclos, por exemplo, né? A Terra, ela também reencarna, então ela, ao passar de um ciclo para o outro, pode-se dizer uma nova encarnação. Ela se modifica em nível de vibração e se torna nós temos o globo Terra, e dentro do nosso globo, assim como nós temos nossos 7 corpos, o próprio planeta, o mundo também existe 7 planos, e cada plano desse está sendo ao tempo todo modificado. À medida que nós vamos adquirindo consciência na face da Terra, impulsionado pelas hierarquias, o resultado da evolução que ocorre na humanidade reflete nas hierarquias internas. Tá? E, ao mesmo tempo, as hierarquias impulsionam para que haja mais evolução. Então, há sempre uma busca de aperfeiçoamento. Se me permite fazer uma colocação aqui, é interessante esse processo de descida da matéria para Prithvi Marga e a subida Nivritti Marga também, né? Então, esse processo de descida e subida. Então, no slide seguinte, vai falar sobre essa questão do espírito, do todo. Então, vamos pensar em cosmogênese, tá? No processo assim, de descida da matéria. O espírito em si, a mônada, ela já está evoluída. Então, mas ela precisa experienciar a matéria. Então, ela vai se densificando em vários corpos e vai passando por vários corpos para conseguir se densificar e chegar no nosso corpo físico, onde passa pelo processo tanto do nosso 7 corpos, quando chega no mental e no astral, principalmente, ele pega as cargas das suas nidanas, das suas escamas, dos seus aspectos positivos e negativos, coloca na sua mochilinha, faz seu corpo astral e desce no corpo físico, encarnando aqui para poder dar conta daquilo que veio aqui para fazer. Então, não é uma questão nem punitiva, mas todos os seres, se o todo precisa se encarnar para dar consciência a cada coisa, então, e o todo está em tudo, então, tem-se no reino mineral, tem-se no reino vegetal, tem-se no reino animal e no reino hominal, e assim por diante, reino angelical
e todos os reinos. Então, essa experienciação na matéria que se tem, então tá tudo muito interligado esse processo. E o corpo físico vai experienciar algo que é trazido dos corpos mais sutis. Então, o todo está em tudo. Então, e dependendo do seu nível de consciência na matéria, um vegetal não vai ter o mesmo nível de consciência, então, do que um animal. Então, são processos evolutivos e nós, como reinos hominais, temos a nossa parcela de dar consciência e transformar essa vida, energia em vida consciência, porque nós agora não somos mais alma grupo, agora nós temos a nossa individualidade, nosso arrancara. Então, por isso, nós estamos separados momentaneamente do todo para conseguir fazer com que, nesse metabolismo, a gente dê consciência à matéria, a essa existência. Seria essa a contribuição que eu queria falar. Bom, o Maurício também falou sobre a lei única, né? Qual que seria assim, a lei única sobre a ótica da... Sim. Que essa parte da integração entre as leis, pois tem as 3 leis fundamentais, mas elas estão incluídas dentro das 7 leis, principalmente das 7 leis do universo, né? Então, essas leis, nenhuma é como a Trindade, né? Ela é reflexo da Trindade. E uma não existe sem a outra, é complementar, né? Então, a lei da evolução, ela está ligada com a lei do karma e com a lei, que são leis que se complementam, né? A lei dos ciclos, a lei do movimento. Então, são todas leis interligadas, que está ligado com as... A lei única que o Maurício se refere seria o Dharma, seria, como disse assim o Beni, a manifestação, né? Vem do manifestado, essa lei que a tudo e a todos rege, e ela vai depois se manifestando novamente, né? Através de divisões, né? Como se fosse divisões de tarefas, né? Mas é uma lei que, a lei única, que nós estamos falando aqui, é também chamada de Dharma, né? Está entendida essa parte? Ou alguém quer fazer algum comentário mais? Eu acredito que esse tema deve se desdobrar mais nos slides posteriores. Nós, então, vamos falar hoje, em especial, da evolução do homem, que realmente, como foi suscitado, a evolução universal, né? E mesmo no plano da Terra, por exemplo, tem evolução científica, outros tipos. Nós estamos aqui falando hoje mais propriamente da evolução humana, a lei da evolução em relação ao homem. Maravilha. Então, eu vou passar para o próximo slide, e já que essa primeira parte foi só uma introdução, então vai ficar mais legal ainda. Vamos em frente. Então, sobre a lei de evolução, ela diz que no universo tudo, sem exceção, está em movimento e evolui nos diversos planos. Plano que também pode ser chamado de mundo dos princípios, plano das causas, plano das leis e o mundo dos efeitos. E também tudo evolui, inclusive nos reinos da natureza. Essa evolução é sempre no sentido do simples por complexo, do homem para Deus. E tudo que existe leva em si imanente a tendência e a força para converter-se em algo superior. O plano de Deus, então, é a evolução. Tudo no universo foi idealizado antes de existir e continua sustentado pela mente universal. Esse é um dos princípios herméticos que está no Kybalion, o da mente universal, o princípio da mente. Para o ser humano,
a evolução consiste na transformação da vida-energia em vida-consciência, ou os caminhos de Pravriti Marga e Nivriti Marga. É o que nós falamos ainda agora, né? Então, para a eubiose é isso, a evolução consiste na transformação da vida-energia em vida-consciência. A vida-energia se processa nos 4 veículos humanos, que é também chamado de quaternário inferior. Esses 4 veículos constituem a personalidade, e são eles: o físico denso, o etérico, é também chamado de vital, que é muito ligado ao físico denso, o astral, que é também chamado emocional, e o manas inferior, que é o mental concreto. O astral e o manas inferior, mental concreto, formam a alma. O homem possui também 3 veículos divinos, que é chamada tríade superior, que constituem a sua individualidade. Atman, que é o princípio crístico, né? Buddhi, a intuição, e Manas superior, que é o mental abstrato. Aí nós temos uma imagem sobre a personalidade, sobre a individualidade, sobre os corpos, né? Então, vocês estão conseguindo aí entender? Ou colocar o que nós falamos agora? O etérico, o físico denso, o etérico, o manas inferior e astral, né? Que compõem a personalidade, sendo que o manas inferior e o astral que compõem formam a alma, né? E a individualidade, que é Atman, Buddhi, Manas abstrato, Manas superior. Então, para que o homem atinja a plenitude da consciência, ele necessita se reconectar com os 3 veículos divinos. Esse, o Manas superior, Buddhi e Atman. Isso é a grande arte, o grande trabalho. Mas, como é que vai se dar essa comunicação da tríade, do quaternário inferior com a tríade superior? Como é que se processa essa divinização, iluminação do ser humano? Como é que o eu superior tem inspirado o eu inferior e assim evitado que toda a raça humana caia na animalidade? E, ao contrário, se divinize cada dia mais? A resposta para essa questão se daria por meio de um fio que une o corpo inferior ao superior, a que foi dado o nome de Sutratman, que é o fio que nos liga a Atman, o fio que nos liga a Deus. Sutratman. Sutra significa fio, oração, e Atman, alma. Então, seria a oração que nos liga ao Atman, a Atman ao nosso Deus interno, nosso Deus oculto. Então, está aí também uma imagem dentro disso que nós falamos, do filho de Sutratman. E eu peço até aí ao Beni, ou a Gilmara, ou a quem quiser, né, que explique um pouco mais, que converse um pouco mais sobre isso. Alguém quer falar sobre o fio de Sutratman? Fique à vontade. Esse fio é muito interessante. É o processo onde nós, com o nosso corpo físico, o nosso corpo etérico, com o nosso corpo astral, com a nossa mente concreta, vamos entendendo a nossa individualização. Nós éramos alma grupo. Então, quando na cadeia anterior, como animais, né? Então, esse processo da caída na matéria faz com que nós nos individualizamos. Mas esse é um processo de despertar único. E ele traz também muitas angústias, porque a maioria das pessoas, quando elas têm vão galgando por esse processo iniciático, independente se é dentro de uma escola iniciática ou no dia a dia, quando as pessoas se percebem nelas mesmas, elas se sentem
sozinhas, dá uma sensação de solidão, onde, na realidade, é um processo muito mais amplo, que é você se perceber como se sua consciência acordasse que você é um ser individualizado agora, que agora a responsabilidade pelas suas escolhas são suas. E aí nós somos, entre aspas, expulsos do nosso paraíso, da nossa inconsciência, da nossa ignorância, onde nós vamos agora começar a aprender a nos responsabilizarmos por nós mesmos. Então, é um desafio muito grande que causa angústia e, por isso, de grandes caídas da nossa humanidade, e nós entendermos um pouco mais disso, que é esse processo desse fio que nós, condutor que vai ligar ao nosso eu superior, a nossa centelha divina, onde tem a nossa tríade, que é Atman, Budi e Manas superior, vai fazendo com que a gente vá se encontrando as respostas para as nossas indagações da nossa solidão, que vira uma solitude, que vira um caminho iniciático para a nossa evolução. Eu acho isso bonito, é lindo, mas é também o processo angustiante de nós como seres humanos, nos tornando humanos, né? Maravilha. Eu acho que é um comentário muito legal, que vem inspirar muito a gente depois pesquisar e aprofundar mais um pouquinho na compreensão desse processo de ligação do nosso eu superior com a nossa personalidade, né? Então, é importante ficar assim registrado é que nós estamos permanentemente ligados com nossa essência superior, independente do nível de consciência que a gente esteja despertando. E todos os veículos nossos estão são reflexos, né? Tem esse fio de energia que é a própria projeção. Esse dia nós acabamos fazendo uma reflexão sobre o fio de Ariadne, né? Esse mesmo fio de Ariadne, que é aquele que nós andamos pelo labirinto da nossa alma, da existência, da vida, e aí a gente tem como a gente retornar sem perder a nossa ligação com o nosso eu superior. E nessa descida entre os labirintos, a gente vai adquirindo cada vez mais consciência de quem nós somos, até que em um determinado momento, da altura da existência evolucional, a gente se identifica com o todo. Aí, ao despertar pleno do nosso eu, personalidade da nossa alma e com o nosso eu superior. Essa integração. Muito bom. Também é bom lembrar que esse fio do Sutratman não é um fio, ele tem é como se fosse aquelas teoria das cordas, são as 3 cordas divinas, a Atman, Budi, Manas, que rege as 4 cordas, as 4 quaternárias. A gente normalmente se fixa mais nessas 3, que elas não se rompem, né? As demais, conforme nós vamos evoluindo, elas vão se fixando, mas elas podem, a do físico vai se rompendo no final de cada existência e tal. Mas as 3 cordas superiores que compõem a nossa essência, nossa mônada, essa uma, ela é perene, e ela só se rompe se nós afastarmos muito da lei e dos planos de evolução. E aí, se acontecesse isso, daí estaria prejudicado, né, o nosso processo evolutivo. Podemos passar para o próximo tema, ou alguém quer comentar mais um pouquinho? Porque tem mais coisa que vai surgir aí em relação a isso. Posso perguntar uma coisa? Sim. O José Carlos levantou a mão. Deixa ele perguntar primeiro. Isso, por favor, porque eu não estou vendo aqui quem levanta a mão, então vocês avisem aí que eu estou vendo o slide. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Eu entrei e fiquei quietinho aqui. Esse slide, a gente tem esse material aqui em outro lugar, porque há uma dificuldade, eu não consigo ler o que está escrito na... Não sei se isso é relevante, mas... É a Covid, meu filho, eu também não enxergo mais nada. Mas eu estou com o óculos.
Eu não consigo ler. Isso é relevante, assim? Por exemplo, essa figura do não, meio, essa figura não é do muito meio tem várias palavras escritas. Está muito... isso. Eu não estou entendendo. A gente tem esse material em outro local que eu possa apreciar? Não, esse material eu aproveitei já o material que existe na web, mas o mais importante aí nesse material seria, não esses desenhos todos, né, mas o mais importante seria essa parte que está escrito do Shushuna, Ideliping e Shushuna, seria o mais relevante disso aí. Mas isso aí nós vamos, nos graus aí, vai aparecer isso aí com detalhe, viu? Tá bom. Viu? Não vai ter muito problema. E também a glândula pineal, a pituitária, isso vai ser estudado com detalhe. Inclusive, esse desenho não é bem ajustado ao nosso estudo eubiótico. Isso aqui foi uma adaptação, porque esse aqui ele já está um pouco defasado daquilo que a gente já estuda na eubiose. É para ter uma ideia, né, do acontecimento. Só para ter uma noção, né? Isso, é isso aí. Entendi. Tá. É só para nossa mente registrar e saber que na parte da mente abstrata a gente já começa a se familiarizar, e aí essa linguagem começa, porque a gente não pode se fixar muito, porque a linguagem da iniciação, ela é progressiva, né? O que a gente aprende hoje na iniciação, amanhã a gente vai tirar mais um véu, e assim sucessivamente, percebe? Entendi. Tá, agora é a May. Agora é a sua. A May está de mão levantada. Pode falar você agora, Lumi. Então, Beni, a pergunta que eu faço para esse fio que vocês estão falando, que eu não conheço por esse nome, então eu não sabia, é esse que conecta a gente com o cosmos, que não pode ser rompido? Esse fio que vocês estão falando, é aquele fio que nos conecta com o cosmos. Sem ele não há conexão cósmica. Isso. Esse fio ele é um fio que se conecta com o cosmos com a essência primordial. Então, ele é um fio que é uma projeção do eterno, tá? Da sua essência universal. E aí, conforme vai passando pelos planos de manifestação, esse fio vai tornando-se, vai tendo uma cor, uma vibração, um som, uma forma, e quando ele se manifesta no plano físico, isso projeta, é como se fosse um som que você tem, um som, se você pegar esse som, na matéria, ele tem uma cor e uma forma geométrica, e depois se transforma numa parte assim visual, por exemplo. Se você emitir um som na tela, assim, você vai ver que ela tem uma forma que dá para perceber, assim, quase que uma forma completa. É mais ou menos isso. Isso vem desde o imanifestado até o mais denso. Entendi. Tem a ver com chakras também, né? Chakras, justamente. Ele reflete nos chakras. Ele reflete desses. Ele está refletido através dos chakras e até as glândulas. E os principais são o fio do Sutratma, ele está ligado a glândula pineal, a pituitária e a timo, né? Então, ou então o cardíaco, vai depender. E aí, os outros fios estariam ligados com os outros centros de força do corpo, os outros chakras. É como se fosse a teoria das 7 cordas, né? Entendi. E no fundo, esse seria o nosso DNA, que projeta do cosmos até a nossa essência mais densa. E a Bumi. A Bumi que não falou, Você sabe que a Gilmara falou uma coisa e me chamou a atenção. Por que a gente se sente só? É assim, eu estou vendo assim, a maneira da minha evolução que eu estou tendo agora, minha evolução consciente, na eubiose, se eu não estou com vocês, eu me sinto só. Por que isso? Você quer comentar, Márcia? Eu acho que tem 2 aspectos aí, sabe? Você está ligado a uma egrégora, né? Nesse caso, ligado aos aspectos mais superiores também da vida, e tem também esse lado da individualidade, porque quando se fica só na personalidade, a gente quer se sentir ligado a tudo, né?
E na individualidade você continua assim, mas aí você já é uma parte, já se conhece, né? Já tem mais consciência de si. Então, não quer dizer que fique, né? Você pertence a um todo também, mas você tem assim essa consciência de si. Então, quando nós estamos assim mais ligados assim concretamente, né, como aqui conversando, então é muito bom porque é uma egrégora, né, é uma afinidade. Então isso também fortalece, mas mas a individualidade também aí atua em conjunto, né? Nesse Eu acho que sentido, mas conhecendo. Eu acho que eu estou começando a sentir minha individualidade, que não sentia antes, entendeu? Eu tinha que sempre estar de grupo, entendeu? Mas agora eu acho que eu estou me centrando de uma tal forma, sabe? Que é isso mesmo que você falou, Márcia. É isso aí. Respondeu Muito tudo. bom. Muito bom o comentário, né? É como se fosse uma pirâmide. Quando nós estamos assim envolvidos mais com a base da pirâmide na nossa vida, a gente está mais entrelaçado e a gente se sente mais misturado, vamos chamar assim. Mas quem se sente, à medida que a gente vai sublimando, a gente vai se utilizando, é como se vai subindo a montanha, vai tendo menos ruído e a gente começa a ficar mais silencioso e a gente consegue silenciar um pouco aquela confusão do astral em nós, aqueles desejos, e os ruídos à nossa volta vai perdendo o sentido. Daí a gente não se identifica muito com os ruídos do mundo. Às vezes vai se identificando com aquela consciência que conversa conosco no nosso interior e também com as pessoas que estão vibrando naquele nível. Então, da natureza que a partir dali as nossas companhias começam a diminuir, mas vão aumentar a qualidade. Não vamos dizer que é melhor do que o outro, mas nós vamos estar num ambiente onde tem pessoas mais afins com esses níveis de consciência, que está buscando uma compreensão, sem se deixar, sem se separar daqueles do ruído, a não ser assim nesse aspecto, no aspecto do silêncio, a gente vai, na hora que for necessário, a gente vai lá e se mistura, mas aquilo já não vai fazer parte da nossa prioridade. A prioridade não é a satisfação desses desejos mais. Verdade pura. Então, vamos para o próximo slide. Mas a May e José Carlos levantaram a mão. Ah, tem mais. Então pode ir falando aí, porque eu não tenho aqui, não vejo eles. Você pode falar. Pessoal, não, então eu tinha observado isso que quem que falou? Foi alguém que logo no começo que falou sobre essa solidão, né? Na verdade, ela existe dessas duas formas. Primeiro, no social. Quando eu vim para Alto Paraíso, vim aqui em 90, 92, eu vim de uma cidade muito grande, e que se você falasse esses assuntos, né? Onde você estava? Eu estava no aniversário de você, estava fazendo uma aula lá do curso. Então, quando eu cheguei em Alto Paraíso, aqui era menor ainda e tinha um número maior de pessoas que eram buscadores, né? Hoje, com o crescimento da cidade, vieram várias pessoas, né, para cá e diminuiu um pouco essa quantidade de falar a mesma palavra, sem encostar. Quando eu cheguei aqui, a gente ia numa reunião, num barzinho que fosse, num encontro qualquer, essas palavras de karma, evolução e coisas eram comuns, né? Isso aí já não é tão comum assim, né? Por quê? Porque vieram outras pessoas que não falam a mesma linguagem, né? E o que está acontecendo também é isso. Quando você faz a escolha de uma iniciação, você pega o caminho de volta. Então você passa a receber coisas que o público em geral, vamos pôr assim, o público ou o outro pessoal que não está buscando, não está procurando isso, está procurando carro, casa, sei lá, outras coisas.
Então, quando a gente faz a escolha do caminho de volta, passa a subir a montanha, diminui o tanto de gente próximo e vai mudando a qualidade das coisas, né? É assim que eu vejo. Verdade, Essa solidão existe muito. verdade, amigo, é isso aí. Agora, a egrégora é uma coisa fascinante, porque quando a gente se junta a uma egrégora desse porte, ela te conforta. Ó, você não está sozinho. Nós estamos interligados de alguma forma, né? É muito interessante. É isso aí. Maravilha. Esse comentário teu veio interligar com aquilo que a Gilmara falou no início do comentário, que ela teve na palestra do nosso irmão ontem, e que quando a gente se une, a gente faz essa metabolização daquilo que a gente vai ingerindo, mas já num ambiente apropriado, né? Ney também levantou a mão. Então vamos lá. No fato é para dizer a vocês que, inclusive, essa semana mesmo, eu passo por umas crises que eu não compreendo. Domingo, eu acordo, chorando muito, e pedindo para ir. Eu tenho saudade do meu pai e da minha mãe cósmica. Eu choro muito. É uma coisa absurda. Eu quase não durmo. Às 2, 3 da manhã eu acordo. E pronto, acabou. Aí eu começo a escutar, a escrever, entrar num processo, como se fosse um processo de trabalho da alma. Está acontecendo muito isso comigo, diariamente. Eu chego a dizer, gente, eu preciso dormir, meu corpo tem que descansar. Eu falo isso. Até que essas 2 últimas noites eu dormi melhor. Mas eu acordo, durmo, se eu dormir meia-noite, 2 horas, eu estou acordando, 3 horas da manhã. Diariamente. E daí, uma dessas noites, eu senti muita saudade, eu acordei, despertei, chorando muito, e dizendo, vocês me desertaram? Eu amo vocês, eu quero ir embora, eu quero ir com vocês, eu não quero mais ficar aqui. Eu dizia isso. Muita saudade, muito sentimento profundo. Inclusive, quando eu acordei, não, eu estava acordada, eu comecei a abraçar todo mundo na minha casa e dizer, eu estou com saudade, me abracem, me abracem, me abracem. Por favor, não precisa entender, apenas me abracem. Eu dizia isso, aqui na minha casa. Muito forte. Então, eu vou passar esse comentário que você fez para o Mauri fazer um comentáriozinho aí em cima, por favor, Mauri. Você quer fazer? Eu não é bem um comentário, mas eu posso passar a minha experiência, né? Eu vivo um processo de solitude, é verdade, porque eu tenho uma vida muito própria desde muito novo. Mas, muito pelo contrário, assim, eu me sinto profundamente alinhado com o mundo interno, com a sabedoria interna. O tempo todo as coisas falam comigo, um processo intuitivo. Inclusive, eu necessito estar só. Eu me envolvo com o mundo, faço algumas coisas, mas a importância de eu estar só e comigo mesmo, para mim, é fundamental. Então, eu não sinto isso. Tem o lado de relacionamento com as pessoas, até porque não sou muito bem compreendido, isso foi desde garoto, desde casa, mas, ao contrário, a minha conexão com algo interno dentro de mim, eu tenho uma felicidade, uma alegria, um prazer de viver, e o tempo todo eu estou recebendo muita informação, e fazendo a minha caminhada guiado por essa intuição, por essa percepção de mundo. Então, minha experiência é um pouco diferente. Não, mas é porque você, Mauri, a gente está falando não internamente. Internamente nós estamos ótimos. Externamente com o mundo. Entendeu? Não. Eu estou interiormente muito bem, nunca estive melhor. Mas externamente com o mundo. Entendi. Externamente, o que acontece comigo é que há uma seleção natural e a aproximação das pessoas que se afinizam com o vivo, né? Então, isso acontece
estando aberto a ver, e depois porque eu ponho esse conhecimento que eu desenvolvi em prática, então eu estou sempre atendendo pessoas, eu estou sempre aplicando as práticas com outras pessoas. Então, talvez seja necessário exatamente isso, né? Na medida em que você começa a entrar num aprofundamento de conhecimentos e tal, você começar a transmitir isso para outras pessoas, abrir portas para criar relacionamentos ligados a isso. No caso, vocês fazem parte de uma instituição, então vocês vão encontrar isso dentro da instituição, né? Para talvez quebrar um pouco esse sentimento de solitude. Mas eu, ao contrário, eu gosto de ficar bastante tempo comigo mesmo e eu não tenho vontade de estar com muitas pessoas. Eu mesmo não tenho essa necessidade nem. Mas eu entendi o que você está dizendo. Talvez seja o seu momento, outro momento chegue, né? Sim, com certeza. Eu acho que o ser humano também ele tem essa tendência natural, né? De estar junto de outras pessoas. Eu também acho que é necessário e é bom também esses momentos de solitude, né? Mas que o ser humano ele precisa, e dependendo da pessoa, né? Precisa mais desse trabalho em conjunto, de estar junto com pessoas, de afinidade, né? Eu acho que muda mesmo a qualidade também. Muito bom os comentários. Então, vamos lá, Roberta. Isso. Oi. Não, é porque esse comentário da May eu já ouvi de algumas pessoas, né? É uma sensação de não pertencimento, como você veio para cá e não é daqui, sentir saudades de casa. O que eu posso te dizer da minha experiência em relação a isso com essas pessoas, até eu mesma, né? Eu tive depressão muitos anos e também não me sentia adequada, né, a estar e tal. É assim, o caminho que eu penso é a aceitação, entendeu? É aceitar que por algum motivo você está aqui e tem um trabalho a fazer. Então, assim, bem resumido o assunto, para não ficar muito extenso, que todo mundo já comentou alguma coisa, né? A aula tem que seguir, mas é mais ou menos isso, entendeu? Talvez isso seja uma ressonância de uma abertura que você tem mesmo, de estar tendo uma visão de uma coisa espiritual maior, mas no fundo não deixa de ser uma rebeldia individual, sabe assim? E assim, aí eu ia falar isso só, eu acho que a questão é aceitar que está aqui pronto e ter que se harmonizar com isso. E outra coisa que eu penso é que, por exemplo, não tem como você estar bem interiormente, exteriormente, não. Acho que tudo são os espelhos, né? No fundo, o exterior reflete coisas para nós que também nós temos que trabalhar. Então, talvez isso a questão em si já seja uma resposta de um caminho, de alguma coisa para você seguir, dar um sentido, sabe, para a sua própria vida. É isso que eu queria comentar. Fechando, exatamente por aí, onde eu sinto falta de alguma coisa, que eu sou muito ligada assim, às pessoas demais, e ao mesmo tempo me isolo muito. Eu fico horas trancada no meu quarto e escrevo muito. Então, essa sensação que eu tive, como a Roberta falou, quando eu durmo e acordo, é como se eu tivesse ido a algum lugar lá em cima, tivesse tido contato e não quisesse voltar pela saudade, pelo amor, por alguma coisa. Então, é essa compreensão que eu tenho que ter, como ela falou, de aceitar e continuar terminando meu trabalho aqui. Gratidão, Roberta. Muito bom comentário, viu? Antes de passar aqui, eu colocaria que essa sensação que pode acontecer conosco deveria ser vista assim como uma coisa que a gente não pode até não gostar, mas ela faz parte do processo, tá? A partir do momento que a gente não luta
contra esse sentimento, mas a gente tentar meditar sobre isso, ver o que isso quer dizer, é como se fosse assim, é uma fase que nós estamos chegando que precisamos nos transformar. E está vindo alguma coisa para fazer esse processo. É como, imagina, a lagarta, ela para virar borboleta, ela passa por um tempo num casulo como tivesse presa ali. E as pessoas, o mundo à sua volta, poderia interpretar que ela já está em final de ciclo, mas ela está em uma fase de metabolismo interno para renascer. Então, a gente está numa fase que está se preparando para renascer. E todo nascimento, ele dói, né? Porque a gente tem que sublimar coisas do passado que a gente, às vezes, experienciou, que a gente alimentou e que não deu como a gente queria, mas que, no fundo, deu certo. É que a gente tem o nosso desejo. Então. Acredito que é um processo natural. Quando a gente está nesse processo espiritual, essa saudade, quando ela é uma saudade que não tem explicação, é bastante claro, é uma saudade do céu, uma saudade do infinito, uma saudade de voltar para casa. Então, e às vezes a gente está lutando contra essa energia, não está admitindo, a gente quer ficar interagindo com o mundo, mas a própria natureza da existência faz com que a gente tenha que desapegar dela. E aí nós vamos amadurecer. Márcia, você quer comentar esse slide aqui, para a gente passar para frente? Pode falar, Beni, esse slide que você colocou, essa imagem, né? Se você quiser, pode comentar, sim. Então, nesse slide aqui, já que nós estamos falando dos corpos e nossos veículos de manifestação, ele dá uma ideia, assim, de como seriam nossos veículos, assim. Aqui não vamos levar ao pé da letra essas imagens, mas vamos imaginar assim, ó, cada um de nós pode se identificar em o nosso estado de consciência, ou no físico, ou tal. Normalmente, se perguntar para nós qual que é a imagem aí que nós nos identificamos como pessoa, na nossa existência, como vida. Normalmente, a gente a maioria de nós talvez nos identifique aqui com o físico mais denso, não é? Então, mas nós vemos que aqui nós temos o físico denso, temos o corpo etérico, temos o corpo astral, o veículo astral, e o mental inferior. Então, esses 4 aqui fazem parte do quaternário, que é a nossa personalidade. O físico denso com o etérico vai formar o nosso corpo mais denso, né? O astral, que seria o plano astral, as emoções que estão em nós, entrelaçado com a nossa mente racional, a mente inferior, ou a mente concreta, daria, então, a nossa alma. Então, a alma é aquele veículo que nós estamos construindo na experiência na matéria. Tá? Então, ela é a fase intermediária. Essa alma aqui, ela pode ter mais harmonia ou menos harmonia de acordo com a história de esforço evolutivo que cada um de nós fez. Tá? Essa parte superior, que é a parte do triângulo, então, ela tem uma forma... então, voltando aqui no corpo mental, então, você veja só, do físico ao mental, nós vamos nos sutilizando, e quando chega no mental, nós temos uma forma oval, assim, seria essa forma aí, que nem seria uma forma humanoide, praticamente. Então, a gente pode imaginar, então, eu não sou um ser, assim, que tem essa forma o tempo todo. Nós temos dentro de nós todos esses veículos, todas essas formas. À medida que nós vamos nos identificando com ela, nós vamos passando a obter vibrações de consciência relativo a esse estado de consciência e dessa forma. E aí nós vamos estar em planos diferentes, cada vez mais sutil. Então, depois temos o mental superior, que teria essa forma aqui, bem parecendo uma estrela, né? E depois uma rosa, não sei, uma flor. Depois o Budi, que seria uma forma meio flogística, tá? Que já seria a forma flogística. E o Atma, que é uma forma átmica, cósmica, né? Muito sutil, que seria a parte crística. Essas 3 de cima formam, então, a nossa individualidade, que seria o espírito, e a de baixo, a personalidade. Então, para a gente ter, assim, uma noção básica de como seriam nossos veículos de manifestação em cada plano.
sendo que o corpo físico abarca todos eles. Então, se a gente pensar assim, que a gente é dessa forma física, agora, a partir de agora, a gente pode ver que a gente tem todas essas formas em nós. Tá? A mais sutil, que é a mais superior, a que dirige tudo, são as 3 de cima. E as 4 de baixo são cada vez mais densas, que formam o quadrado. O motivo da existência é fazer com que a gente entrelace essa parte de cima e coloque esse triângulo dentro do quadrado. Percebe? Quando acontece a evolução, assim, ideal, né? Quando os 7 princípios, que são os 3 veículos divinos, e com os 4 veículos humanos, que o Beni acabou de falar também, estão integrados formando um conjunto, corpo, alma e espírito. Chega-se assim à unidade, a Deus. Esse é o caminho da iniciação. Mas essa conquista deve ser feita individualmente, pois em nosso mundo tudo evolve ou pelo conhecimento e prática, com esforço próprio, pelo amor, ou a revelia, pela dor. De vez que o universo é por natureza dinâmico, se transforma a todo instante. O universo é um eterno vir a ser. Estaremos desse modo, então, à semelhança de Deus, segundo as várias tradições e religiões. E aí, então, nós terminamos esse tema de hoje e passamos para a mensagem do professor, pensamentos do professor. Um deles, o discípulo evolui por seus próprios méritos e, a si mesmo transformando, transforma o mundo. E o processo de evolução é longo. O estudante de ocultismo não deve sentir urgência na sua própria salvação. Pense ele no dever que assumiu perante a lei, em ser digno dela. O resto virá, com ou sem urgência, mas virá. Então, aqui tem... o professor fala sobre a lei no sentido maiúsculo, né? A lei maior, a lei que tá, tudo e a todos rege, que é uma manifestação mais direta de Deus. Então, agora abrimos mais para outras perguntas, reflexão sobre sobre o tema em geral. Maravilha, Márcia, muito bom, até agora foi ótimo. Eu vou ler só esses 4 pontos aqui, como ponto assim, de embasamento para possíveis reflexões, ou depois pode tomar outra direção. E aí a gente já entra num diálogo mais descontraído aí, sobre o tema como um todo. Aqui, eu destaquei aqui, vida, energia e vida, consciência. O que a gente entende por isso? A outra coisa é, o que a gente entende, então, ficou entendido por Prithvi Marga e Nivritti Marga. E depois, o universo é um eterno vir a ser. O que a gente entende por isso? E o discípulo evolui por seus próprios méritos. Então, eu vou agora... Eu vou interromper aqui a slide e vamos para o nosso diálogo fraterno, como sempre. Antes de comentar qualquer coisa, eu deixaria a palavra aberta agora para aquele que está com alguma coisa assim para sair, para falar, aproveite, né, de maneira bem legal. Pode abrir as câmeras. Tá. Essa turma é boa. Vamos ouvir a Bumi, então? Não, essa turma é boa. Eu me encontrei. Eu estava bem perdida, viu? Mas agora eu estou encontrando o meu próprio interno. Estou totalmente modificada, me sentindo ótimo, maravilhoso, cada vez melhor. Maravilha. Gente, fiquem à vontade agora para deixar a conversa fluir, tá? Não precisamos seguir um protocolo agora muito rígido, tá? Vamos ficar à vontade. Eu posso falar? Muito boa a sua colocação, Bumi, porque o caminho é longo da nossa iniciação. Então, nós precisamos nos sentirmos bem nesse processo, tendo generosidade com nós mesmos. E esse processo, assim,
de solitude, de solidão, inicialmente, né? De você ter consciência de que você está existindo. Já é maravilhoso, é angustiante, mas daí depois passa pelo que o Mauri falou, do processo daí de solitude, você começa a ser boa companhia para você mesmo. E olha só que legal isso, né? E a gente vai aprendendo nesse processo, e que bom que a gente pode se encontrar aqui nesse processo de iniciação, nessa tertúlia, para a gente trocar essas percepções da nossa realidade, que isso deixa as coisas mais leves, mais tranquilas, já que a caminhada é longa, né? Nós estamos subindo a montanha muito bem acompanhados, então muito bom ter vocês com a gente. Obrigado, vocês também são ótimos. Então, agora a gente se encontra aqui, né? Eu acho que isso é um reencontro de almas, e quero agradecer muito. Não sei quem foi que nos convidou para irmos à palestra, e de lá a Bonita, eu estou falando com ela. Então, eu estou aqui agradecendo também a Bonita, ao Cosmos, porque eu sei que tudo isso é todo um trabalho feito para a gente chegar onde está. E agradecendo a cada um de vocês por estar aqui com vocês. E sempre admirei muito a Mauri, ele não sabe disso não, mas sempre percebi como ele é, uma pessoa muito buscadora, sempre na seriedade dele, buscando, sempre eu fico de olho nele em um bom sentido, achando ele uma pessoa muito especial. Todos vocês são muito especiais, são lindos. Gratidão por estar aqui, de todo o coração. Nós que agradecemos Muito você, bom. Maíra. Obrigado. Muito bom, May, também te conhecer melhor, né? A gente já se via, e você está aqui junto, trouxe também reflexões para nós, né? Muito bom. Todos vocês, né? Cada um vai trazendo, cabe direitinho na vida da gente, mas eu acho que essa angústia inicial é porque a gente está desconstruindo, né? Toda uma personalidade que foi formada, vícios, apegos, né? A gente começa a ver isso, então tem esse caminho inicial mesmo assim. Mas depois, como se diz, depois aí começa a se encontrar, a gostar de estar consigo mesmo, e para isso é importante também estar ligado sempre em coisas mais superiores, né? Sim, com certeza. Através de diversas formas, por exemplo, a meditação também. Então, aí vai se desenvolvendo, vai se abrindo um caminho. Mas o caminhar é sempre, né? O caminhar, nesse sentido também, assim, volta e meia tem algumas tempestades aí, continua, né? Assim que eu entendo. Verdade. O Godo quer falar alguma coisa? Godô! Oi, pessoal. Estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês e renovando, reciclando algumas coisas que a gente já sabia, aprendendo novas. Né? Estou muito feliz mesmo. Esse é um momento muito, não sei se é especial, mas é muito diferente na minha vida. Né? Essa cirurgia, esse momento né? É como se fosse um reset, né? Zerou tudo. Algumas pessoas saíram da minha vida, outras aproximaram. Assim, houve uma movimentação bem diferente com esse infarto, essa cirurgia. Peguei Covid, foi assim, muito intenso, e ao mesmo tempo, lá dentro, no ser, está muito tranquilo, está muito sereno, sabendo que é o caminho, e de agora para frente, né? É isso mesmo. Então, eu sou muito grato a vocês por ter esse espaço, né, ter aberto para mim, a Bumi, né, a Márcia também, todos, o Benê, né, e o professor Paulo também, que tem orientado a gente essa semana, né. Muito grato, é um momento muito especial.
Então, José Carlos, eu achei muito interessante o que você colocou. Nesse momento de pandemia... Pode me chamar de Godot, que eu nem lembro que eu chamo José Carlos. É Godot. Dodô, achei muito importante isso que você colocou como a pandemia. Por quê? Nesse momento, todo mundo está em desespero, até muitos perdendo a crença, perdendo a conexão por medo de uma morte ou por medo de alguma coisa. Nós estamos aqui em paz, conversando, tocando a nível consciencial, crescendo e evoluindo. Então, olha só, que sacada que você falou agora, que me tocou. Achei muito legal que tenhamos mais disso, assim, essa busca, porque eu tenho certeza que aqui tem, as pessoas se separaram, mas quem sabe elas vão se unir de novo. Aqueles que buscam vão realmente retornar. Esse é o caminho do amor. Gratidão, Godô. Eu gostaria de fazer um comentáriozinho rápido a respeito do significado desses encontros aqui, né? Esse encontro aqui não é uma aula, tá? As aulas nós temos seria as pessoas fazerem o curso, no curso, cada um no seu grau. O peregrino, começa com o peregrino, quem está no Manu e assim por diante. Esse encontro é um encontro que as representações estão de Cascavel e Alto Paraíso estão fazendo junto, assim, online, porque até agora não estava sendo possível fazer o presencial, como era feito, como deveria ser feito normal. O presencial, ele acontece em todas as representações de departamento, né, Ubiose, além nos cursos normais, nas aulas normais de cada grau, e nos dias, por exemplo, que vai ter os rituais, ou então as reuniões de estudo, igual está sendo feito aqui, mas já é mais dirigido pelo coordenador e pelo instrutor do local. Tá? Então, esse encontro aqui não tem a finalidade de dar a iniciação, não é a iniciação. Aqui é só uma despertar, assim, e para quem já está também, para que a gente haja essa fraternidade e a gente faça parte que é a Escola Teatro e Tempo, a gente faça essa parte do teatro, né? Que a gente misture um pouco e a gente... Talvez até isso possa continuar, mas eu acredito que cada departamento e representação vai depois reunir as pessoas do local lá, uma vez ou duas por semana, de acordo com o que cada um definir, para aprender os iogas, praticar os iogas, resolver alguma questão de perguntas, de dúvidas, tem material, livros que pode estudar no local, mas o principal é fazer a iniciação nos graus, tá? Até chegar na série interna. Chegando na série interna, aí vai ter um outro horizonte para descortinar, que vai ser maravilhoso. Pode ficar tranquilo que os horizontes são além do que aquilo que a gente poderia imaginar. Com certeza. Estou sentindo um pedacinho. Só um pedacinho. A palavra continua. Alô? Sim, por favor, Mauri, pode dar continuidade. Sim, por favor, Mauri. Eu queria voltar ao tema da questão do ser humano e a sua caminhada. Então, são palavras soltas, né? Uma das coisas é dizer que a caminhada é o prazer e dor, né? A caminhada do autoconhecimento, a caminhada do encontro consigo mesmo, como vocês apresentaram, né? Com esse eu superior. E se pensarmos que a vida é essa mesmo, é isso que você tem que viver, então tem que confiar que existe uma inteligência superior, existe uma inteligência que conduz todo o universo e toda a vida, pedir a ela que ela te guie, né, te ilumine, te inspire, e encara a vida como ela é. Porque essa fé, essa confiança na inteligência suprema, seja que nome se queira dar a ela dá uma segurança de que você estará sempre recebendo de si mesmo e do mundo à sua volta sinalizações para que você siga em frente. Como vocês apresentaram, se a vida é evolução, ou seja, evolução é ir para frente, né? Então, por que se preocupar, temer ou apegar-se a alguma coisa que é limitada quando você sabe que o caminho é sempre evolução?
Então, tem que confiar nisso. Eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda é procurar, vamos dizer assim, alguma forma algum caminho, alguma prática que aperfeiçoe a vida cotidiana, né? E aí tem desde as religiões, que são uma via, que fortalecem essa fé, até escolas iniciáticas, estudos esotéricos. Os hindus, algumas vezes, falam de 3 caminhos, né? Você tem o caminho do conhecimento, eles chamam de Gnana Yoga ou Jnana Yoga. Você tem a Bhakti Yoga, que é o caminho da devoção, quando você, em vez de ir pelo estudo como ênfase, você vai pela devoção a um ser superior, se liga a ele por osmose, se aproxima dele por amor, e gradativamente você vai assimilando aquele campo vibratório, os ensinamentos, etc. E tem o caminho que eles chamam de Karma Yoga, né? Que é a prática da própria vida. Você aceitar a vida como ela é, confiar e ter fé de que existe uma lei, uma inteligência suprema que te guie, e praticar a vida, porque a própria vida é o primeiro ensinamento, é a primeira mestra, né? E, através disso, você está aprendendo com ela mesma. Esse, eu acho que é um caminho fundamental, né? E dizer até que, lá no início, se dizia que o caminho do Oriente para o Ocidente, né, foi trazido pela Blavatsky e que depois pelo professor Henrique José de Souza, mas dizer que existem os próprios caminhos ocidentais. O pensamento judaico, por exemplo, tem o estudo da árvore da vida, a Cabala, que tem um ensinamento fantástico, e é um caminho muito interessante. A alquimia, né, é um caminho muito interessante. O próprio cristianismo esotérico, que veio via Egito e os hebreus, também tem muito ensinamento interessante. E é necessário, então, essa prática, que em geral se chama de yoga, né? Um caminho de religação. Porque, além da prática cotidiana, você está ligado a um grupo de pessoas que têm o mesmo propósito. Isso fortalece a caminhada. E não desistir jamais. E, obviamente, buscar auxílio, né? Tanto com pessoas no mundo físico, quanto com a vida metafísica, espiritual. E eu acho que isso é importante para fortalecer a caminhada. E depois a vida é isso mesmo. Um dia faz sol, outro dia chove, um dia tem trovoada, e um dia a própria noite, né, é escura, mas tem seus dias de lua cheia. Tem que acreditar nisso, de que haverá sempre uma possibilidade de esclarecimento, de luz, de compreensão. É isso. Muito bom essa sua colocação do caminho do meio. A grande barca, a pequena barca, e o caminho da iniciação é entender esses ciclos, né? Ciclos de luz, de sombra, tanto internos quanto externos, compreender a vida. Então, todos nós, independente de estarmos numa escola iniciática ou não, estamos num caminho de iniciação. Daí a nossa opção é pelo amor ou pela dor. Ou você vê vários ciclos se repetindo e continua na ignorância, na inconsciência e sofrendo, ou você vai começando a conversar com a vida, vendo o que ela está tentando te ensinar nesse propósito, que não é a dor, e sim esse aprendizado, e daí vai ficando cada vez mais leve o nosso caminho da iniciação. Muito, muito profícuo a nossa conversa de hoje. É exatamente o que eu sinto agora. Eu sinto leve e equilibrada, diferente do que eu estava antes. Que ótimo, né? Um encontro muito legal. Nós já estamos agora completando 1h30.
A gente poderia fazer agora já deixar as pessoas fazer as considerações finais, e aí, por último, daí, pode também falar outras coisas que quiser, e deixamos para a Márcia depois fazer a conclusão. Então, deixamos a palavra livre para cada um fazer as considerações e agradecimento, o que quiser, o que desejar. E a Jéssica, que não falou nada até agora, se quiser falar alguma coisa, pode aproveitar, né? A Roberta, que falou um pouco, né? O Godô, né? Então, fiquem à vontade. Tchau para todo mundo, até a semana que vem. Tchau, gente. Também só tentando acompanhar aqui sempre na medida do possível, que é sempre assim. Mas agradecer como sempre. A Jéssica tem a Elisa ali, que está sempre dando assistência para ela, e dela fica na retaguarda. A nossa pupila. Gente, só quero agradecer também hoje. Colega entrando aqui. Nós que agradecemos você, Roberto, também, pela presença, e todos, né? A todos. Foi muito bom ir mais uma vez, né? A gente aprende muito nessa conversa. E aí, semana que vem, nós possamos estar juntos. Eu vou mandar o material antes, para a gente para ler, tá? E até lá. Oi, Elisa. Tudo bem, meu anjinho? Elisa, agora só vem. Fala boa tarde. A gente estava esperando você, Elisa. Hein, Elisa? Queríamos ver você falar aí. Vem aqui. Já deu a cota. Eu gostaria de agradecer a todos. Hoje teve bastante participação, foi um tema assim, ó, que nós pudemos trazer um pouquinho para as nossas vidas. E essa análise, essa forma de trazer o conhecimento e metabolizar dentro de nós, isso faz muita diferença. Então, que a gente consiga levar durante a semana e vamos tendo algumas percepções. Daí, na semana que vem, a gente volta a se encontrar para a gente poder fazer mais um pouquinho dessa troca, dessa tertúlia, para que a gente possa se ajudando, né? Fazendo esse processo metabólico juntos, que fica muito mais agradável. Vamos subir a montanha juntos. Ótimo. Gratidão, um beijão para cada um. Maravilha. Então, agora, fiquem à vontade, a Márcia faz a conclusão e só alegria. Daí a pessoa pode ficar aqui o tempo que quiser, trocando conversa. Então tá, gente. Então, até a semana que vem. Um beijo para todo mundo. Tudo de bom. Tudo de bom para todos também. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Godô. Gratidão a todos, Maravilha. Um abraço, uma boa semana aí para todos. Obrigado, Mauri. Para você também. A Mai também, obrigado. E ficamos nós agora, né, Jéssica e Márcia?